Bom dia, queridos. A paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, onde cremos, não é, nas ricas bênçãos que o Senhor tem preparado para todos nós. Quero compartilhar hoje uma palavra que está no livro de Abacuque. Estou estudando essa semana os profetas menores e Deus tem falado profundamente, não é, conosco através da sua palavra. E aqui eu vejo uma expressão do profeta Abacuque naqueles dias em que Judá estava sofrendo uma grande intervenção de Deus, não é? E estava à beira do seu julgamento. E essas lições nos ensinam bastante nos dias atuais. O livro de Abacuque, ele surge nesse momento em que a nação e o reino de Judá eles estavam à beira de um colapso, não é? Meio a incertezas e dificuldades. Mas não foram dificuldades criadas por Deus, foram dificuldades criadas por eles mesmos, porque o povo não se arrependia da sua má intenção, do seu coração, ou seja, não queria abandonar os seus pecados, não é? Eles não se arrependiam dos seus erros, não é? E também, quando o reino do norte estava sofrendo o julgamento de Deus, eles não aprenderam com a dor dos seus irmãos. E, nesses tempos, eles foram levados cativos pelo rei assírio, que era o que governava naquela época, incorrendo então no juízo divino. E nesses momentos de dificuldade deste povo de Judá, o profeta Abacuque levanta-se em uma oração. E parece-nos que hoje ainda nós vivemos essas épocas, esses tempos, não é? Muitas vezes nós incorremos a erros em nossas vidas e nós nos permitimos ser levados cativos, não é? Escravizados pelas nossas intenções, dos nossos corações. E o inimigo não brinca, irmãos, ele está aí para fazer o seu trabalho. A Bíblia diz que Satanás ele veio, não é com uma só missão, ele veio para destruir aquilo que o Senhor construiu para nós. E quando Deus enviou seu Filho, foi exatamente para fazer o contrário, a obra o contrário que o diabo está fazendo nesse território que é dele, né, neste mundo. O Senhor veio desfazer as obras do diabo. Por isso, então, nós, quando olhamos esses exemplos, não é, na palavra do Senhor, e hoje eu quero falar para vocês sobre esse exemplo que o profeta Abacuque ele pronunciou naqueles dias para o seu povo, chamando a atenção. Muitas vezes o profeta Abacuque ele usava, não é, palavras do seu próprio coração, para poder chegar aos ouvidos daquela nação. E eles não ouviam, não é? Ele usava dilemas, ele usava atributos de personificação, não é? Exemplificando as situações dos seus povos, irmãos que estavam passando dificuldade, e eles não queriam entender. Eles não queriam, não é, perceber. Estava fechado o seu coração para os ensinos e para a profecia que Deus estava colocando sobre o profeta Abacuque, chamando a atenção deles para a restauração, chamando a atenção deles para eles se voltarem ao lugar de origem, a Deus, para eles não passarem por esses acidentes e percursos. Mas a palavra do Senhor nos fala no livro de Abacuque, capítulo 1, a sentença de Deus revelada pelo profeta. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo
e a justiça é torcida, a intenção e a intercessão do profeta Abacuque nesta situação, ele chega a erguer algumas palavras em direção aos céus, dizendo assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Pusesse aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, não podes contemplar o que, pois, tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não têm o que governe? E a todos levanta inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta à sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Nesta oração em que Abacuque está erguendo as suas palavras aos céus, ele está lembrando quem é Deus e ele está lembrando nesta oração o plano que Deus está usando para poder falar com o seu povo. Muitas vezes nós nos permitimos, irmãos, chegar nessa situação. Deus permite o inimigo prevalecer sobre nossas vidas. Deus permite o inimigo tomar as nossas coisas, assim como aconteceu como na vida de Jó, porque nós abrimos mãos de viver as bênçãos do Senhor. Nós não nos arrependemos das nossas falhas. Nós queremos ir mais adiante. Nós queremos fazer sempre uma tentativa de esticar a corda em relação àquilo que Deus tem falado a nós. Nós não queremos obedecer, nós não queremos seguir, não é a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração como obediência, como fé e como persistência, de andar nos caminhos retos e fazer tudo aquilo em que Ele tem desejado para nós. Mas nós queremos fazer o contrário. E andando ao contrário, nós caminhamos, irmãos, na direção da escravidão. O profeta Abacuque, ele chora, não é, ao falar essa mensagem para o povo naqueles dias, mas não há como mudar o curso da história quando o homem está decidido, não é? Tomou a decisão de pisar nesse chão. Nós vimos aqui a oração do profeta Abacuque, nos mostrando no capítulo 3, no versículo 1 ao 19, um momento em que ele clama ao Senhor com a seguinte expressão: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, do alto monte. Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos, e ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, e os caminhos de Deus são eternos. O profeta Abacuque, ele vê aqui uma possibilidade de avivamento em meio às aflições, em meio às dificuldades. O livro do profeta Abacuque, ele começa, irmãos, numa mensagem de um vale profundo, Mas este vale, ele pode perceber que ainda há esperança para Deus suscitar novamente o seu povo. Quer dizer, nesse vale profundo, que vai do deserto, que vai do vale da desesperança, esse vale que se era deserto, Deus pode tornar um manancial de águas vivas. Aonde havia desesperança, o profeta vê uma esperança nova surgindo em meio às dificuldades e às aflições.
Mas para isso, o povo deveria de se voltar a temer novamente o Senhor nosso Deus, para que Ele pudesse suscitar o avivamento novamente no coração daquele povo. Assim somos nós nos dias de hoje. Aonde há desesperança, aonde há desespero, o Senhor pode perfeitamente tornar a esperança brotar novamente. Avivar o teu coração, avivar a tua alma, avivar o lugar onde você está. Tornar, irmãos, fértil o deserto, com águas e mananciais de águas puras. Mas para isso nós devemos de fazer como a mensagem do profeta Abacuque estava trabalhando naqueles dias. Eles deveriam de voltar ao arrependimento, a tudo aquilo que eles estavam fazendo. Só assim, irmãos, hoje nós também podemos viver as promessas do Senhor. Viver em mananciais. Viver dentro de uma esperança, irmãos, uma esperança de uma fé que salva, que cura, que restaura e que traz provisões. E que nos traz, irmãos, a prosperidade que também nós necessitamos. Se você está num vale seco, se você está passando por um deserto, se você está passando pelo momento de desesperança, ouça a palavra que Deus fala através do profeta Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva em mim a tua obra. Irmãos, nós podemos ver que nesta mensagem do profeta Abacuque, a esperança nasce em cima de um desespero. Em cima de um desespero. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Abacuque ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Nós podemos perceber aqui neste texto que a palavra e a oração nos coloca no caminho da restauração. Só assim nós podemos ser restaurados. Através da palavra de oração, através da palavra de fé, através da palavra do avivamento em nosso coração, em ter o nosso Deus como o único Deus e servi-lo. A palavra de Deus e a oração são dois grandes instrumentos que Deus está usando aqui para tirar esse povo da servidão, esse povo de Judá da servidão. A palavra de oração e a oração na sua vida pode te tirar desse lago de servidão que você está hoje. Ouvir a Deus vai te levar à vitória. Orar a Deus vai te levar à vitória. Buscar a Deus vai te levar à vitória. Ouvir a palavra de Deus por meio da oração vai te levar à vitória. Nós podemos ver aqui que o profeta Abacuque estava levando o povo a entender que eles deveriam de fazer para buscar esse avivamento do seu coração. Eles deveriam de se humilhar, eles deveriam de adorar a Deus, eles deveriam de pedir perdão a Deus e deveriam de fazer as suas petições em direção a Deus. O clamor daquele povo, o clamor do profeta pelo avivamento, estaria levando-os de volta à presença do Senhor e eles viverem como o Senhor assim estava desejando. Nós podemos ver que nessa necessidade imperativa do avivamento sobre a vida do povo de Judá estava em suas mãos e não nas mãos de Deus. Deus sempre quer nos abençoar. Assim, no dia de hoje, Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer, mas você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar esse avivamento no teu coração, te voltar a Deus, a obedecê-lo, a andar segundo a visão que Deus tem estabelecido para a sua igreja, para mim e para você. Nesta manhã você venha perceber isso. Você venha triunfar nessa fé. Quando tudo parece que está perdido, para Deus ainda não está perdido. Deus tem o controle. Quando chegamos ao final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis para nós. Quando a crise nos encurrala,
nós precisamos olhar para o alto, da onde pode suscitar o nosso socorro. Que Deus te abençoe com esta palavra nesse dia e você possa pensar, possa analisar a tua história e ver e mudar, não é, a direção do curso da tua vida, assim como o profeta Abacuque estava profetizando naquela hora. Estava trazendo essa mensagem, não é, para o povo de Judá, para eles voltarem-se, arrependerem-se dos seus malfeitos, arrependerem dos seus caminhos e voltarem à presença do Senhor e terem uma esperança nascendo dentro do desespero onde eles viviam. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Oremos. Senhor nosso Deus, eu quero, Pai, clamar o teu santo e poderoso nome. O irmão que está vivendo em desesperança, está vivendo em dificuldades nesta manhã. Tu venha fazer entender que eles devem de se voltar como o profeta Abacuque estava fazendo, estava clamando a eles. Esses 3 capítulos do livro nos ensina muita coisa. Nos ensina, Senhor, que nós devemos de ter esperança aonde há desespero, porque Tu assim o desejas em nossas vidas. Aprender a viver a Tua expectativa e a Tua vontade vai fazer-nos viver os dias melhores e andarmos em vitória. Abre o coração da Tua igreja. Abre a mente, Senhor, da Tua igreja, para que eles possam perceber e entender que a oração e o sentido da palavra é que vai fazer eles viverem em prosperidade de vida. Pai, repreende o mal, repreende a tentativa do inimigo sobre a vida deles. Tira-os deles esse laço, que muitas vezes eles estão envolvidos. Permita, Senhor, eles ainda ouvirem a Tua palavra e meditarem nela e aprender sobre ela e viverem os seus dias melhores sobre a face da terra. Eu oro, Senhor, nesta manhã. Abençoa aquele que está doente, cura. Aquele que está, Senhor, desprovido, Senhor, de esperança, traz uma nova esperança sobre o coração dele. Aviva o coração da Tua igreja. Desperta ela, Senhor, para a oração, para a busca incessante da Tua presença em vossas vidas. E eles possam temer o Teu nome, para poder viver em paz, em alegria, em bênção, na graça e na prosperidade. Eu oro e abençoo os filhos, abençoo o lar, abençoo o trabalho e o Teu nome seja glorificado neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos aprender então a viver com o profeta Abacuque, a esperança nascendo em dias de desespero. Que Deus te abençoe, um bom dia em nome do Senhor Jesus.